Direto do canal Chupa Essa Manga, aqui estou eu, professor Jean, para fazer a revisão agora de Sociologia. E antes de mais nada, aqui a nossa revisão do Santa Cecília. O nosso assunto é o capítulo 19, que tem por título Os Meios de Comunicação de Massa. Aí você lembra que nós trabalhamos aquele slide lá, que eu até comentei que a mídia e a comunicação é um dos gargalos econômicos da crise, em especial no Brasil. E como o assunto trata dos meios de comunicação de massa, tá certo? Isso é um exemplo muito típico do fenômeno atual que nós vivenciamos. Por quê? Porque a comunicação de massa, ela atinge uma audiência extremamente ampla. E quando trata-se de centenas de milhões de pessoas, como é no caso da transmissão, por exemplo, de um jogo de futebol, a entrega de um Oscar. Aqui no caso do Brasil, eu coloquei lá naquela lâmina, naquele slide para você, que a imprensa, a internet, a TV a cabo, os rádios AM, FM, emissoras de TV, como no nosso próprio livro diz, que a comunicação ela é importante, mas ela depende fortemente do poderio econômico. Então, quanto mais forte é o agente, e que agente é esse? O governo, a empresa, a instituição, a pessoa famosa, a gente tem que levar em conta que a apresentação de uma notícia de TV, e ao ler a um jornal, a uma revista, a um livro, ela influencia com forte meio de comunicação. E quando a gente trata de meio de comunicação, gente, por mais que haja tecnologia suficiente como formas de comunicação, a exemplo, a internet, o principal meio de comunicação continua sendo ainda a linguagem. Então a linguagem é o principal meio de comunicação. Agora, quando ela passa por esses mecanismos, então ela influencia fortemente uma sociedade, através do rádio, através da televisão, através dos jornais, através das revistas, dos livros, os filmes, a internet e, claro, esse aparelhinho tão poderoso que é o telefone. Tá certo? Então, mas aí a gente tem que ficar atento com a questão do sensacionalismo, tá certo? A forma como é ventilado a informação, tá certo? Isso é que a gente tem que ter o cuidado. Por quê? Porque os principais meios ou veículos de comunicação, como a gente trabalhou até naqueles slides, a exemplo, até a participação das redes nas regiões, eu até fiz aquela definição que na região norte, que é onde tem menos veículos de comunicação, que só tem 488, segundo o IBGE do ano passado. O Nordeste já tem 1.742 veículos de comunicação. O Centro-Oeste, que só tem 757. A região Sudeste, que supera grandemente, com 4.378 veículos. O Sul fica um pouco atrás da região Nordeste, com 1.680. E aí, agregado a isso que eu acabei de falar, que a comunicação ela é importante, ela depende do poderio econômico, a gente pode tratar em relação ao PIB nacional. Então, o PIB nacional brasileiro, no caso, ele é bem centralizado na região Sudeste. Então, nós temos 54% do PIB passa pela região Sudeste. Então, se na região Sudeste tem a maior porcentagem de PIB, e na região Sudeste tem os maiores veículos de comunicação, e também na região Sudeste é onde está percentualmente a maior população brasileira, que chega a 42%, então fica bem fácil a gente entender que o que a gente ouve, o que a gente assiste, o que a gente lê, ela vem bem centralizada dessa região. Então, a participação das redes na região Sudeste ela é muito influenciadora. A exemplo, a Rede Globo, que ela possui 105 emissoras de TV, 33 jornais e 27 revistas. Em segundo lugar, nós temos o SBT, que tem 58 emissoras e apenas 12 jornais e nenhuma revista. A Rede Record tem 46 emissoras de TV, 9 jornais, 46 emissoras de TV, 9 jornais. Nenhuma revista também. Já a Band, ela tem 39 emissoras e 11 jornais. Então a Rede Globo, ela ventila muito mais informação do que qualquer uma. E outra, a Rede Globo, ela está situada no Rio de Janeiro. Então ela não sofre nenhuma concorrência nem dentro do Rio de Janeiro.
e as outras 3 emissoras que eu acabei de destacar com você, ela está no eixo São Paulo. Mas se eu juntar os dois, nós temos um controle, tá certo, da informação a partir do eixo Rio-São Paulo. E quando a gente fala dos meios de comunicação, a gente tem que ter cuidado sobre essa história do direito à liberdade de expressão, tá certo? De respeitar os próprios limites. Porque o desrespeito aos limites, ela constitui a questão do abuso, o abuso dessa própria liberdade. Então, e isso é bem criterioso, porque entre os elementos mais preciosos desse abuso, no principal meio de comunicação, como a televisão, a ideia do audiovisual, tá certo? São justamente as cenas de violência. Embora alguns ainda duvidem dos efeitos que possam provocar através da violência na TV, as pesquisas até elas confirmam que existe uma ligação entre essas cenas e o comportamento agressivo. Então você tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. E como no Brasil, como nós falamos, então somos uma região, um país muito concentracionista. Isso influencia a mesma coisa que eu falasse a respeito dos Estados Unidos, tá certo? Que tem a predominância da própria cultura norte-americana através dos meios de comunicação, como o filme é um, tá certo? Então ela tem um efeito extraordinário no mundo inteiro. É aquela velha frase, American Way of Life, né? O estilo de vida americano, que passou a constituir uma espécie até de modelo, de padrão para bilhões de pessoas ao redor do planeta. Tá certo? Então, para muitos críticos, eles até falam que é uma espécie de lavagem cultural, quando se menciona esse tipo, essa forma, né, que vai inculcando nas pessoas, já que são influenciadas por esses mecanismos, e em especial aqui no caso que eu acabei de citar, os Estados Unidos. E aí vem a velha pergunta: nós temos ou não liberdade de expressão? Ok? Mas a internet, que é um grande dominador, avassalador mecanismo, né, de propagação de informação rápida através de chats, né, blogs, sites, e-mails, comunidades, grupos. Então, é a grande tecnologia da comunicação, a tecnologia instantânea. E eu não posso esquecer também que a informação, através da mídia, ela estimula o próprio consumo. Tá certo? A ideia do próprio consumo, a publicidade, o marketing, e esse marketing ele é tão amplo que, para crianças, por exemplo, atualmente, está entre os principais fatores que levam até distúrbios alimentares, como a obesidade, a anorexia, a sexualização precoce, comportamentos agressivos, problemas familiares. Então, as pesquisas já até alertam, né, a respeito disso. Tranquilo? Então, e esse estímulo ao consumo, ele ventila mensagens que até estimulam que se comprar certos tipos de produtos, tá certo? Como, por exemplo, produtos de limpeza que são milagrosos, cosméticos que rejuvenescem, né? Outra coisa também crianças que são levadas a vestir, a calçar, a comer, né, o que os ídolos fazem, né? Então, a mídia, ela tem essa força, tá certo? Quando ela propaga a própria informação. E aí, nesse sentido todo, você tem que ficar muito atento. A juventude contemporânea, ela vive imersa nessa cultura do consumo. E por estar imersa nessa cultura do consumo, a gente acaba por criar um padrão de uma certa classe em particular, tá certo? E aí isso é bem interessante, ok? Outra coisa também que a gente pode destacar no assunto da comunicação em mídia é o seguinte: é você saber distinguir, tá certo? Quando se trata, por exemplo, cultura e política, como a gente estava usando as redes, né? Até eu falei que quando acontecem os famosos debates políticos, em especial da Rede Globo, ele é um grande definidor, né? Por mais que os candidatos passem por outras emissoras, mas o da Globo, em especial, por ser o último, aí quando a gente usa essa temática, cultura e política,
Aí, meu amigo, a gente tem que entender que a imagem ela é construída, tá certo? E aí claramente você analisa a questão ideológica. Aí você tem que diferenciar a própria ideologia que está por trás disso tudo. Então, uma imagem é construída através daquele próprio candidato, quando você está ouvindo, quando você está assistindo. E aí é bem fácil você diferenciar de uma forma bem clara a ideologia dele. Tá certo? Então, você tem que ficar bem atento a esse tipo de comportamento. E claro, por exemplo, os meios de comunicação, eles acabam por influenciar, agregar, agremiar. Por exemplo, a galerinha do Estado Islâmico, eles se utilizam muito de rede social, tá certo? Para fazer o mal, tá certo? Os fundamentalistas, que são extremistas, que usam da religião, fazem da religião o extremo para recrutar militantes para sua causa, né? E começam a matar pessoas de uma religião contrária a deles, tá certo? Ou de uma política contrária a deles. Mas também os meios de comunicação, eles acabam também por gerar manifestações políticas, tá certo? Porque eles passam a agremiar também. Como, por exemplo, as famosas greves, os famosos manifestos no Brasil de 2013. Então, as redes sociais acabou por alimentar e até agregar, porque era marcado reuniões. Então, os meios de comunicação, eles vão ditando essas regras. Tranquilo? Vão ditando regras dentro do comportamento. Beleza? Então, a prova está bem fácil, o assunto é bem fácil. Eu convido você a dar uma lida no capítulo 19, tá certo? E aí curtir a revisão, beleza? Então, gente, no mais, chupa essa manga, vai dar tudo certo. Boa sorte para vocês. Valeu, galera!